de vigilantes, a Interforte seguirá conforme requerido pela Chance. Então, esse foi a última audiência, marcamos para a última sentada, marcamos para hoje, para ver aí a evolução dessa mediação e vamos caminhando aí. Quem vai falar? A proposta foi do Confederação. Então, eu vou ouvir a Chesf e depois a empresa e verificar aí com o senhor José Boaventura, né? Vamos lá, Chesf? Ou se mudou alguma coisa? Se resolveu alguma coisa? Boa tarde. Ainda a Confederação, queria somente acrescentar duas questões, só pela ordem. Pode ser? Sim, pode ser. Registrar, a senhora tinha falado, claro, a presença da Confederação e também, por sugestão nossa, a convite nosso, os companheiros do Sinergia, a presente dirigente. Do Sinergia, exato, vocês pediram mesmo para o Sinergia, né? Óbvio, nós estamos desculpe aí, foi mesmo. Está aqui. Questão da proteção das instalações e da vida dos trabalhadores. Está aqui. Foi requerido pelo representante da Confederação, seja expedido o convite, porque não estava em negrito. A Sinergia para comparecer à próxima sessão. Foi requerido pelo senhor, né, da Confederação, Boaventura. Então, quem vai falar, está pedindo para falar, é advogado, doutor Bruno? Isso, senhor. Representante da Chesf? Isso, advogado da Chesf sou eu, Bruno. Boa tarde. Paulo também. Paulo é de onde, da Chesf? Não. Ou não me lembro. Moisés, alguém... Boa tarde, doutora Maria Lúcia. Eu sou do Cine Vigilantes. O senhor é conhecido antigo lá da Procuradoria. É porque no telepresencial a gente não fica mais difícil. Já tem muitas mediações aí. Eu gostaria que logo após a fala do doutor Bruno, gostaria de nos manifestar no sentido de fazer algum esclarecimento e colocar questão de ordem também. Então, estou presente 5 partes. Sindivigilante, Sinergia, Confederação, não é isso? A empresa e a Chesf. Ok. Inclusive, a empresa tem 2 advogadas, é isso? Ou é advogada e preposta? A doutora Marta e Camila isso. É preposta, não é isso? Não, advogada. Camila... Ok. Camila também é advogada? Não, preposta, perdão. Preposta. E Moisés, e Lucas de Castro e Luiz Reck. Isso. E qual é a qualificação? Luiz Reck, sou diretor da Interforte. Interforte. Isso. Moisés... Lucas de Castro, advogado do sindicato. Certo. E Moisés e o outro senhor que está do seu lado? Diretor vigilante também. Certo, mas está todo mundo qualificado, ok. Então vamos lá, com a palavra o Bruno Amora, a gente já sabe que o processo de mediação não é um processo investigativo, então nós não tomamos depoimentos, ouvimos as partes, né? O Ministério Público está aqui como facilitador para que as partes cheguem a um consenso e é livre, né? E depois nós vamos fazer a ata para formatar se houve alguma evolução. Olha aí, doutor Bruno. Boa tarde, Assunção. Obrigado pela oportunidade de poder falar e explicar de forma bem objetiva e sucinta como se deram as tratativas, né, e levantamento da questão de forma interna. Boa tarde a todos, os que estavam na sessão anterior, aos que se fazem presente pela primeira vez como os representantes do Sinergia. Então, em obediência à boa-fé pelo rito da mediação, nós submetemos, né, sem garantia, obviamente, submetemos a questão aos que conduzem as questões empresariais, digamos assim, que giram em torno desse contrato de segurança, né, que trouxe aí essa mudança não no contrato em si, mas nos postos, né, de trabalho. Infelizmente não conseguimos avançar, como nós falamos na sessão anterior, com a decisão empresarial da empresa, dentro daquele sentido do objeto do contrato, embora
soubéssemos que não seria fácil assim conseguirmos voltar atrás dentro das nuances empresariais que fizeram a empresa tomar essa decisão, ainda assim nós tentamos, junto com o preposto também da empresa, submeteu a questão a ser apreciada, aproveitando também um pedido administrativo que já existia do senhor José Boaventura, feito em nome da Confederação, mas infelizmente não conseguimos flexibilizar, não conseguimos alterar o formato da decisão tomada pela empresa. Nesse momento, infelizmente, nós não temos muito o que avançar e nem muito o que apresentar dentro desse sentido. E muito, embora ainda a empresa mantenha aquela postura de tentar velar por aqueles que já desempenhavam a função de vigilantes para que sejam inseridos na classe de porteiros, salvo engano. O preposto também da empresa, se tiver algo a acrescentar, que é o senhor Josemar, mas foi algo nesse sentido que nós conseguimos. O retorno que nós tivemos da empresa foi, de fato, nesse sentido. Para compor e para avançar a mediação dentro dos moldes apresentados, nós não conseguimos nem alçada, nem aprovação para que a empresa pudesse voltar atrás da sua decisão empresarial que foi tomada. Doutora Maria Lúcia, por gentileza. Olha só, nós pactuamos na ata da mediação anterior que a empresa e a CHESF passariam algumas informações em relação de trabalhadores, locais, de prestação de serviços, etc. Entretanto, a empresa ou a própria CHESF deixou de cumprir o que foi pactuado. E isso que gerou para a gente uma certa dificuldade. Eu não sei se os demais concordam, mas me parece que seria de bom grado a pedido de adiamento, né, para abrir um novo prazo para que a empresa e a CHESF passem essas informações, porque ficou pactuado na ata da mediação anterior, para que o sindicato tenha acesso a essas informações, porque sem ela realmente a gente não tem como estar dando... tendo as informações mais detalhadas, né? O local de prestação de serviço desses trabalhadores, a quantidade, idade, como é uma preocupação, inclusive, porque é aquilo que ficou, que constou em ata, né? E nenhuma das partes, nem a Interforte nem a CHESF, nos procurou ou passou qualquer tipo de informação para cumprindo aquilo que ficou acordado na mediação anterior. O que ficou acordado na mediação anterior, o pedido dos senhores, e eles iam, só para resumir, e eles iam submeter à diretoria. Né? O advogado está respondendo hoje. Infelizmente, pelo que eu estou vendo, a resposta está na negativa. Mas estamos aqui acreditando que vamos evoluir nessa mediação. Estou aqui acreditando isso. Com a presença hoje, inclusive, também do Sinergia, entendeu? Então, se o senhor está fazendo esse pedido, né? O senhor Paulo está fazendo esse pedido, está pedindo a renovação de um prazo, né? Exatamente para que seja possível o cumprimento daquilo que ficou acordado. E aí? O que a empresa, e me parece que o doutor Bruno ficou de submeter a questão da garantia de emprego, mas as informações ficaram de ser repassadas ao sindicato, né, para que a gente pudesse, inclusive, avaliar, submeter ao crivo dos trabalhadores, etc. Então, o que é que o senhor acha? Não, mas só para esclarecer, acho que estava no questão de ordem, rapidinho aqui, excelência, só para esclarecer. Essa solicitação de lista de documentos, eu, como participei da audiência passada, da sessão passada, perdão, até pela terminologia, a CHESF, ela negou a apresentação. A empresa que disse que poderia apresentar, mas a CHESF negou a apresentação de toda e qualquer lista. Está aqui a ata. A ata está aqui. Por conta das questões que envolvem a LGPD, a empresa não pode, a empresa como tomadora do serviço não pode se comprometer e nem fazer esse tipo de procedimento. Em complemento à fala do colega doutor Bruno, a gente reforça isso. Na outra audiência a gente disse que iria entregar uma lista, inclusive estamos no procedimento que estava só o MPT, mas
frisamos, por meio da doutora Aline, que não seria possível dar mais informações detalhadas por uma questão de LGPD. Agora, se o sindicato apresentar comprovação dos associados, e aí os associados que forem dessa lista, a gente apresenta maiores informações. Agora, sem uma autorização legal, a empresa não pode entregar dados sigilosos. Não, aqui está, com a palavra a doutora Aline Dantas, da empresa Interforte, para se manifestar. Disse que a empresa se compromete a apresentar a relação com os nomes e local de trabalho dos colaboradores que serão desligados. É isso, seu Paulo? Exatamente. Serão desligados no prazo de até 10 dias. Prazo esse solicitado pelo representante da confederação. Está aqui na ata. Ficou pactuado no prazo de 10 dias para fazer informações, nos surpreende nesse momento. A doutora Aline, que não está presente, mas fazer essa negativa, né? Na sessão passada. Foi a empresa, Interforte. Não há de se alocar aquilo que está na LGPD em um processo de mediação onde as partes interessadas, principalmente na entidade representativa dos trabalhadores. Qualquer forma. Também não há de se solicitar a documentação em sessão de mediação, a opinião. Exato. Aí fica A CHESF não se comprometeu. Se comprometeu a levar para a diretoria. Quem se comprometeu foi a empresa. No prazo de até 10, está aqui bem claro na ata. Né? Certo, aqui. A CHESF para deliberação quanto ao pedido administrativamente já vai destacar que a empresa não pode, no presente momento, que não será possível cumprir tal exigência, uma vez que a manutenção daqueles empregos depende da empresa que os contratou. Mas ainda assim submeterá a questão à diretoria. Com a palavra a doutora Aline, aí ela se comprometeu no prazo de 10 dias a apresentar a relação. Aqui, eu estou aqui no celular com a ata. Doutora Lúcia, boa aventura, posso falar? Pode. Sim, só para reafirmar o que o Paulo está colocando e pontuar melhor, é claro que a CHESF se comprometeu a levar a questão da manutenção das condições de segurança com o emprego dos vigilantes e está respondendo nesse momento. Claro. Essa resposta, inclusive, requer que o sindicato agora possa submeter a categoria, avaliar com a categoria e etc. Já a Interforte está cortando, seu Paulo. Está cortando seu áudio. O áudio. Está cortando. A Interforte se comprometeu a trazer a lista dos empregados de ligamento, até porque o processo de demissão massiva indica dessa forma. Nós estamos falando aqui, o provocador dessa mediação pelo sindicato foi o processo de demissão em massa que tem sustentação em lei para ser tratado pela entidade representativa dos trabalhadores. Então, em função disso, o caso, por exemplo, da resposta da CHESF, nós vamos conversar com os trabalhadores e vamos conversar com os parceiros, Sinergia, os trabalhadores da CHESF, inclusive, por questão aqui. O caso dos trabalhadores, da demissão dos trabalhadores, esse compromisso não foi cumprido. O sindicato está propondo, aí, para ficar claro, tá certo? Essa audiência seja adiada em função... Não, pela ordem. A gente já falou que foi cumprido. Tem uma lista no procedimento. Eu estou olhando aqui o processo. Exato. A gente juntou uma lista. Tem nome completo, número de cadastro na empresa. O último dia efetivamente trabalhado. A gente cumpriu com o que se comprometeu. Agora, dados sigilosos de pessoas físicas só mediante autorização. Vocês não apresentaram nenhuma lista dos associados de vocês. Aí a gente vai entregar simplesmente o nome, CPF, dados de loja de diversos funcionários, a torta direito de um assessor de mediação. Não funciona assim. Peraí, o que é que vocês apresentaram? A lista com o nome, não é isso? Nome completo e data e último dia de trabalho. Mas o sindicato não teve acesso. Se a empresa juntou sem dar conhecimento, inclusive, ao sindicato, até porque a ata era muito clara no sentido de passar de informação ao sindicato. Aí você... não cabe, inclusive, ao Ministério Público em mediação. De qualquer sorte, a gente precisa ter acesso, doutora.
né? E para ficar claro, o processo de demissão coletiva obrigatoriamente envolve, sim, a entidade representativa dos trabalhadores e, consequentemente, é legal que a entidade tenha acesso às informações. Tá? Então, avocar LGPD em um ambiente que a entidade legalmente constituída e representativa dos trabalhadores não pode ter acesso, é, no mínimo, cercear o direito, tá, da entidade representativa repassar aos trabalhadores as informações. Então, eu acho, inclusive, equivocado, tá, determinado comportamento em um processo de mediação. Tá? Nós não estamos aqui em uma audiência de instrução, não. Tá? Cada um fazer a sua defesa naquilo que não, doutor, mas se for anexado aos autos, o doutor que deveria acompanhar. Porque todo mundo tem acesso aos autos. Todo mundo tem acesso aos autos. Não é a empresa anexar aos autos. É legal, sim, o sindicato ter acesso às informações. Se juntou aos autos, doutor Bruno, com a devida vênia, a gente pede prazo para tomar conhecimento das informações que foi juntado. Não estou entendendo o motivo de toda essa controvérsia, porque se foi juntado aos autos, a obrigação é de quem está constituído no processo de mediação acompanhar. Acompanhar. Inclusive, na mediação, não cabe da empresa. Não houve uma manobra, né, doutor? Peraí, um minutinho, só para esclarecer. Inclusive, um minutinho, doutor. Seu Paulo, um minuto, por favor. Inclusive, no processo de mediação, não cabe ao Ministério Público ficar dando vista, parte. A rigor, não é nem para se dar prazo para juntar documento, mas a gente dá para... Porque a questão aqui não é investigativa, mas a gente deu prazo, então o processo não é sigiloso, todo mundo tem acesso, né? Mas está aí, a lista está aí para os senhores terem acesso, né? Mas continue, seu Paulo. Da minha parte, a gente insiste nessa questão de ter acesso às informações, de pedido de remarcação da sessão de mediação, em função de toda essa celeuma que foi criada, né? A empresa que deveria, inclusive, repassar a entidade, é como está na ata, e não juntar, mas juntou, tudo bem, né? Mas, de qualquer sorte, a gente gostaria de ter acesso. Não tem compromisso da empresa em repassar para o sindicato, tem em juntar os autos. Para juntar os autos? Oi, Edé. Oi, doutora. É porque eu mandei meu celular carregar, porque estava acabando. Veja a última ata aí, ou se alguém tem a última ata. Quer que eu compartilhe aqui na ata, na tela? Pode compartilhar aí para ver como é que ficou. É melhor. Eu mandei agora carregar meu celular. Certo. Eu acho que o senhor Josemar está com a mão levantada, acho que ele quer falar. Não estou vendo. Josemar, representante da Chance. Tá aqui na tela. Pronto, coloquei a última ata aí na tela. Aqui. Peraí. 2, 3, quanto a chefe e seus representantes presentes sentados encaminha a direção da empresa. Peraí. Com relação à manutenção com a palavra o advogado da chefe. Considerando o que for apresentado por ambas as partes na presente sessão, considerando o objetivo da presente sessão de mediação, submeteremos a questão à chefe para ela deliberação quanto ao pedido administrativamente já apresentado à direção pela Confederação. Com relação à manutenção dos empregos, vale destacar que a empresa não pode, no presente momento, não será possível cumprir com tal exigência, uma vez que a manutenção daqueles empregos depende da empresa que os contratou, mas ainda assim submeterá a questão à diretoria. Com a palavra a doutora Aline Dantas, da empresa Interforte, para se manifestar, disse que a empresa se compromete a apresentar relação com os nomes e local de trabalho dos colaboradores que serão delegados, no prazo de até 10 dias. Prazo esse solicitado pelo representante da Confederação. No que tange a proposta número 2, uma vez que não depende da Interforte a manutenção do contrato, a manutenção de prestação de serviço de vigilância patrimonial, ou seja, a empresa só consegue se comprometer com a manutenção dos empregos dos
vigilantes com a permanência desse contrato com a Chesf. Em complementação da fala da doutora Aline, a doutora Marta Leônidas esclarece que o número de funcionários vinculados ao contrato é determinado pelo tomador de serviço. Logo, se há uma solicitação de aumento ou diminuição no número de vigilantes, a Interforte seguirá conforme é requerido pela Chesf. Ou seja, a empresa que se compromete a colocar nos autos em até 10 dias. Não foi notificar o sindicato com a relação. Mas vamos lá, quem quer falar agora, quem foi que colocou primeira mão? O representante de... Hein, doutor Bruno, o senhor falou aí que alguém queria... O Josemar, representante. Josemar, pode falar. E depois a doutora Camila. Certo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Doutor, eu só queria manifestar uma preocupação com esse pedido de adiamento feito agora. A Chesf, através seus mais altos níveis, ela se manifestou que não poderia retornar na decisão, que está mantida e que é para converter os postos de vigilância em portaria. Então, partindo desse pressuposto e sabendo que a Interfor ela tem uma dificuldade de aproveitar esses homens de vigilância em portaria por questão de prevenção de um passivo, de uma possível ação por redução salarial, já que a empresa de portaria que vai assumir é do mesmo grupo da Interfor, me preocupa muito pelos empregos dessas pessoas. Se a gente retarda essas decisões, a modificação vai ser feita e a Interfor vai ter que contratar novas pessoas de portaria, ao invés dos vigilantes que já estão no posto e que querem ficar no emprego. Eu falo com os vigilantes muitas vezes, durante a semana, principalmente quando eles têm problemas, questões trabalhistas, e eles vêm manifestando claramente a intenção de permanecer, estão preocupados porque a empresa não os está aproveitando. A empresa já me disse, através de sua diretoria, que não pode fazer isso justamente porque fica exposta, né, a um risco alto, né, um risco de ação judicial. E eu, inclusive, sugeri para a Interfor que buscasse o sindicato, que eu entendia que o sindicato ele poderia anuir essa modificação, já que é em prol da empregabilidade dessas pessoas. Se a gente fica nessa discussão e bota prazo, a empresa ela vai acabar fazendo a modificação, porque existe uma questão orçamentária envolvida. Há uma economia prevista com essa modificação e os recursos eles são escassos para o orçamento do ano de 2023. Se a empresa não fizer agora, ela não vai ter dinheiro para pagar futuramente os contratos dela, então ela vai fazer a modificação. Pelo menos é o cenário que eu tenho enxergado, entendeu, doutora? Ela vai fazer a modificação e vai forçar a Interfor a contratar outras pessoas, porque a gente está pedindo que a Interfor aproveite, inclusive, essas pessoas, porque a gente conhece as pessoas conhecem os procedimentos de controle no acesso da empresa, e temos vamos dizer assim, uma boa relação com todos eles, temos uma preocupação com a empregabilidade deles, mas a Interfor não pode fazê-lo se não houver esse acordo, essa conversa aqui com os sindicatos. E aí a gente ficar preso nessa discussão da troca de vigilância para portaria, ou quem são as pessoas, quem não são, eu acho que a gente não chega a um bom lugar. Vai acabar tendo que fazer a modificação e as pessoas perdendo os seus empregos. Ok. Só para lembrar que é o seguinte, eu já vou adiantar para os senhores que para adiar essa sessão, só a partir do dia 27. Eu entro de férias agora dia 5. Entendeu? E dia 6. Dia 6 e volto 24. Parece 24 é sexta, não sei. Sei que eu volto a trabalhar 27. Então, outro procurador não continua com a mediação, não. É o mesmo. O outro procurador só faz mediação quando é a primeira sessão do titular. Então, eu só estou esclarecendo aos senhores. Pela ordem, doutora Maria Alicia. Meu nome é Camila, eu sou preposta da Interforte. Em que pese as palavras agora do Josemar sobre a questão das empresas, serviço de portaria e vigilância,
é importante a gente destacar que por mais que seja feito um acordo, que os sindicatos que estejam todos, porque isso também é uma preocupação da empresa, a empregabilidade. Isso não é um fato que é fácil para a empresa conduzir de maneira alguma. Entretanto, a gente não pode fazer um desvio de função, impor esses trabalhadores que outrora eram contratados como vigilantes pela empresa Interforte, serem agora porteiros, submetidos inclusive a uma outra CCT, a uma outra categoria, outros salários e benefícios, em razão dessa mudança de contrato. A nossa preocupação é exatamente isso. Assim, por meio de um acordo que seja celebrado em mediação, isso não traz qualquer segurança jurídica para nenhuma das empresas, nem para a Chesf, nem para os trabalhadores, que depois isso não pode ser questionado individualmente na justiça. Então, essa é a nossa preocupação. Nós não optamos pela mudança do contrato. Não foi decisão nem da Interforte, nem da CEF, essa mudança de contrato, de vigilância para portaria. E, no caso, poderia caracterizar um desvio de função, é isso que a senhora está se questionando? Sim, exatamente. É porque a vigilância, Excelência, ela só pode ser exercida por empresas de vigilância. E essas empresas de vigilância, ela não podem ter nenhuma outra atividade em conjunto. Eu não posso ser uma empresa que ofereça vigilância e portaria, porque a vigilância ela é regulamentada por uma lei federal, o órgão regulamentador é a Polícia Federal. E a atividade de portaria, ela não tem uma regulamentação específica. Ela segue a regra geral da prestação de serviço e ela é prestada por uma outra empresa, que não é Interforte, é a SERV. Que não tem porte de arma, né? Não tem porte de arma, não tem não tem a obrigação de curso de formação, uma série de normas regulamentares mesmo da função. Então, assim, eu entendo até a fala de Josemar, mas a gente precisa pontuar que não é tão simples como foi exposto. Que também a empresa se preocupa, mas infelizmente nós não temos um ambiente de segurança jurídica para que eu possa tirar um vigilante e transformar ele em porteiro. E ainda mais por empresas diferentes. Quem vai falar? Doutora. Doutora Lúcia, pelas... Pode falar. Eu quero deixar claro, até porque tem se tentado algumas vezes utilizar essa questão de uma forma, as informações, aliás, têm chegado aos trabalhadores de uma forma equivocada e proposital, e aí fica claro aqui agora, a Chesf tentando usar os vigilantes com a experiência e a responsabilidade dos vigilantes para fazer, empregar como porteiro, para fazer atividade de segurança. E a Interforte está certo, dizendo exatamente da impossibilidade disso em função dessa possibilidade de caracterização de desvio de função. Tá? Pelos sindicatos, é bom que fique claro isso, nós queremos o emprego dos trabalhadores. E aí, essas questões, outras da relação com a Interforte, a gente pode até conversar com a Interforte, tá certo? Mas fica claro aqui, é bom que isso fique claro, primeiro, os sindicatos querem o emprego dos trabalhadores. A Chesf tenciona apenas fazer a migração desses trabalhadores para uma situação de remuneração menor, né? Pagar menos, mas para que os trabalhadores com a experiência, e o representante da Chesf disse aqui, tá certo? Com a experiência, com o conhecimento e com a responsabilidade de profissional de segurança. Isso é extremamente ruim, condenável, tá? E, claro, sem qualquer segurança por parte da Interforte, que está dizendo aqui do receio, tá certo? De que fique caracterizado desvio de função. Então, por isso que o sindicato propôs o adiamento, e esse adiamento, doutora, para a gente pode ser depois do seu retorno das férias, tá certo? Porque nós vamos voltar a conversar com os trabalhadores, nós vamos colocar esse assunto de uma forma, ampliar o debate sobre esse tipo de assunto. Mas lamentar, e é bom que fique claro até, eu acho que essa sessão de mediação, ela ajuda nisso, quais são de fato as intenções. A intenção da Chesf é usar os vigilantes na função de porteiro para pagar menos, mas para que eles exerçam tarefas
de vigilantes, né? E a Interforte, sem garantia nenhuma do emprego desses trabalhadores, tá? Receando um suposto desvio de função. Sim. Por isso que nós... Por mim não tem problema nenhum, marcamos a audiência para dia 28, 29, sem problema. Né? Só uma correção, doutor. No caso. Só uma correção. A colocação de que a Chesf quer trocar seus vigilantes e quer que eles se empreguem como porteiro, ela é verdadeira, como colocou o Boaventura. Só não condiz com a realidade dizer que a gente quer que eles façam a função de vigilante. Continuem fazendo a função de vigilante. Eles vão fazer a função de porteiro, essa é a intenção. A gente vai ter uma troca de atividade dentro da empresa. A gente está substituindo vigilância por portaria. O interesse era que essas pessoas não fossem, vamos dizer assim, entregues de volta aí ao mercado sem um emprego. Tá? Só para deixar bem mas claro. O seu Boaventura, só para pontuar, ele não disse que vocês estão querendo colocar. Ele falou exatamente o que o senhor disse agora. Não, ele disse que a gente quer usar eles como vigilantes. A gente quer pagar como porteiro e usá-los como vigilantes. E não é isso que a Chesf está fazendo. A gente quer mudar eles para porteiro e usar como porteiro. Eles não podem ser vigilantes. Exatamente. Não podem ficar armados, inclusive. Exato. Mas a colocação dele foi mais ou menos nesse sentido, de que seria uma manobra da Chesf para manter essas pessoas com a experiência de vigilância, para que eles continuem exercendo como vigilante, recebendo como porteiro. E não é isso. Eles vão passar a ter atividades de porteiro. É um novo emprego, uma nova atuação, uma nova forma de atuação, certo? Inclusive, a Chesf corre o risco, né, de... É a Chesf que contrata. Não tem como a Chesf querer ter essa visão macabra. E a empresa já colocou aí que tem receio da pecha de desvio de emprego, de desvio de função. Pela ordem, doutora. Ok, pode falar. Essa situação, eu acho que a prorrogação desta sessão de mediação não vai surtir maiores efeitos. Eu sei da Inclusive pode ser arquivada e reaberta a qualquer tempo. Estou aqui à disposição dos senhores. A situação posta aqui mais clara do que a Chesf, por sua vez, por ser contratante, ela, neste momento, ela está encerrando o contrato de vigilância e fazendo um novo contrato de portaria. A Interforte, por sua vez, traz a preocupação desse possível passivo aí por esse desvio de função, e esse também seria um interesse nosso, assim como o sindicato está propondo, na manutenção dos empregos. Seria ótimo se isso pudesse ocorrer e que nós tivéssemos respaldo jurídico para isso, certamente o faríamos. O que me preocupa os vigilantes já relacionados estão de aviso. O aviso encerra-se nos próximos dias. Fatalmente, a gente imaginou que nesta mediação a gente pudesse evoluir no sentido de definir efetivamente o que poderíamos fazer e o que me parece não vai acontecer. E a Chesf, por sua vez, e eu aqui estou me colocando na situação da Chesf, a Chesf pode, amanhã, dia 1º, informar a Interforte que está encerrado o contrato, como já sinalizou há tempos atrás, e eu, obrigatoriamente, terei que contratar, são 103 vigilantes que virá, e a partir de uma data já pré-definida, virarão porteiros. Obviamente que eu não vou poder fazer o aproveitamento desses vigilantes, e vou ter que buscar no mercado porteiros. A Chesf, por sua vez, não tem nenhuma ingerência sobre isso. É o que o doutor Bruno acabou de citar. Ela não contrata, ela contrata a empresa que toma as decisões que precisam ser tomadas.
E a nossa preocupação aqui, volto a frisar, é justamente o que a doutora Camila trouxe, tá? A preocupação desse desvio de função. O que eu quero dizer com tudo isso é que, tá, a gente vai ficar nessa mediação aqui, tá? Os vigilantes estão encerrando os avisos, serão que ser demitidos obrigatoriamente no término desses avisos. Eu vou ter que contratar novos porteiros, tá? E pode haver aí uma perturbação geral, tá? Tanto lá da chefe, sindicato, empresa, no sentido de não vamos paralisar tudo porque não se cumpriu o que a gente queria mediar. Tá? Então, a gente precisa deixar aqui mais do que evidente e claro qual vai ser a postura da chefe, da Interforte, e eu estou colocando aqui da Interforte. O cumprimento dos avisos prévios encerram-se nos próximos dias e vão ser, obviamente, indenizados aquilo que lhes cabe. Tá? E eu vou ter que, infelizmente, contratar novas pessoas, tá? Para aderir ao cargo de porteiros e não mais vigilantes. E isso pode fatalmente trazer consequências aí junto aos sindicatos. Eu quero deixar isso claro para que a gente amanhã, a chefe, tome a decisão e tenha o direito de tomá-la, tá? Por ser um contratante, independentemente de qualquer coisa, para que a gente deixe claro aqui e não haja nenhuma perturbação nesse sentido, para que a gente possa evoluir, senão nós vamos continuar no dia 27, ou em dezembro, ou em janeiro, e nós vamos continuar com isso, e fatalmente a SESC vai tomar uma decisão. E não é essa a intenção também do Ministério Público, que não tem disponibilidade de pauta para ficar numa mediação eterna, né? A gente faz a mediação, hoje mesmo eu fiz uma mediação que já é a 4ª sessão, mas com o sentimento de evolução, né? Hoje eu fiz a 4ª. Não é? Então, agora, eu só tenho uma curiosidade. Por exemplo, essa decisão, não tem mérito nenhum nisso. Não estou entrando no mérito. É só uma curiosidade, até como cidadã. Essa decisão foi da SESC, não foi? Sim. De não ter mais porteiro e sim, ou de não ter mais vigilante e porteiro. Perfeito. É isso? E eu pergunto, com tanta violência, que as pessoas estão tomando medidas contrárias, até condomínios contratando vigilância, né? É um exemplo. E há essa mudança que a gente está... O estado da Bahia, por exemplo, é considerado, não sei se é o ranking nacional, vejo aí na mídia, não sei. Não domino essas estatísticas, mas vejo falar muito. Eu queria, assim, perguntar a causa. Eu sei que a CHESP tem o direito de colocar quem ela quiser para trabalhar, vigilante, porteiro, né? É o direito potestativo, apesar de lidar com a coisa pública. Mas, existe algum fundamento? Vocês já questionaram isso com o sindicato? Essa mudança? Com a palavra a CESP aí. Não, é como a gente... É uma curiosidade que eu tenho. É como a gente tratou na sessão anterior. Se estivesse na linha inversa do que a gente está vendo aí. É justamente o contrário, Excelência. Não é que me dera que meu prédio tivesse porteiro. Meu prédio tem porteiro à noite, mas não é armado, então não é vigilante. Aqui o povo diz que é vigilante. Que vigilante? É justamente o caminho inverso. Eu não sei se estão me ouvindo. Mas assim, foi como a gente bem explanou. É só para provocar reflexão. Foi como a gente bem explanou na sessão anterior, né? Não é que está havendo um abandono dos níveis de segurança. A empresa, por meio de toda a sua consultoria empresarial, por meio de toda análise de segurança interna, ela está buscando uma modernização da segurança. Entendeu? Está investindo cada vez mais em vigilância eletrônica. Muitas vezes a gente acha que vigilância eletrônica, muitas vezes segurança propriamente dita não é só armada naquele ponto específico, né? Se fosse assim, aí já seriam análises técnicas que nem do campo eu sou, mas só fazendo uma paráfrase, uma metáfora. Se todos que não tivessem um policial armado, ainda assim teríamos assalto. Isso não seria impedido, né? Claro. Certo.
Então está esclarecido, entendi. Doutora, Certo. doutora, pode falar? Pode. Moisés. Doutora, a senhora... Eu queria que o senhor falasse mais alto, porque está muito ruim o som. Com a palavra aí, o senhor Moisés pediu a palavra. Desculpa. Está ouvindo agora? Estou ouvindo. Frisando, a senhora fez uma excelente colocação, frisando a questão da insegurança que cresce a cada dia. Eu entendo que o único sentido da Chess tirar os vigilantes para substituir o porteiro é simplesmente contenção de despesa e aumento de lucros. Porque a Chess não está olhando que lá na usina ele tem os operadores que necessitam de proteção. E o porteiro não está qualificado para dar proteção nem a ele mesmo, que dirá a terceiros. Lá na subestação tem lá o operador que passa a noite toda ali também cuidando de medição, disso, daquilo outro. Também vai estar lá vulnerável. Então a Chess, ela não está preocupada com isso. A Chess está preocupada em economizar, como foi dito, 700 milhões. E começou pela vigilância. Certo? Então, qual é a preocupação, meus senhores? Eu tenho uma câmera lá mostrando aquela situação ali. Mas entrou um indivíduo, jogou uma bomba lá. A câmera vai conseguir medir, conter isso? A gente sabe que não. Então, essa coisa de dizer eu estou modernizando, eu estou segurança eletrônica, isso daí é só para mediar a atitude, que está claro aí, uma atitude irresponsável, sem se preocupar com o trabalhador, aquele que está lá trabalhando, arriscando sua vida para poder gerar lucros exorbitantes para a Chess. O cenário é esse. Não tem outra nomenclatura que não seja essa, economizar e aumentar os lucros. Se possível, eu gostaria também de comentar alguma... Eu saí um pouco, viu? A minha câmera congelou, eu não vi o restante da fala do senhor Moisés. Mas tudo bem. Gostaria também de fazer um comentário, se possível. Jair, do Sinergia. Ok, seu Jair, pode falar. O que o companheiro Moisés colocou aí, eu concordo plenamente, né? Porque, na verdade, hoje o que se fala, o que a gente escuta dentro da empresa é só a questão de economia. É só porque não é a questão da preocupação, não tem a preocupação, a questão de dizer que está mais seguro, porque isso não convence dizer que a Câmara está mais segura do que um olhar, um porteiro, um profissional treinado. Vocês estão me ouvindo? Sim, já, estamos ouvindo. Estão me ouvindo, né? Eu sou daqui da região de Paulo Afonso e talvez quem tenha tido essas coisas não conheça bem a realidade, né? A gente aqui tem várias subestações e são afastados, são lugares desertos, que os operadores precisam fazer. Eu já fui da área de usina e eu sei muito bem o quanto esses trabalhadores, esses vigilantes, traziam segurança quando a gente estava no horário à noite, porque a gente se sentia mais confiante, sem saber que não era segurança só para o patrimônio, mas para o próprio trabalhador, né? Aqui em Paulo Afonso, nós tivemos casos, assim, muito tristes, onde um próprio vigilante da Chess, que era do quadro da Chess, ele perdeu a vida em serviço. Ele, de trabalho, a Chess conhece essa história, inclusive se tentou, a família até hoje nunca teve uma resposta, a Chess nunca conseguiu dar uma resposta com as pessoas que mataram. Ele era inspetor da guarda,
estava em serviço e na ronda dele foi lá, porque tinha, aqui em Paulo Afonso tem uma questão de pesca, os pescadores que se aproximam muito de comporta, correndo aquele risco, e ele na ronda dele desceu lá numa área que tem que ser acompanhado, tem que ser, né? E ele desceu e foi alvejado, recebeu tiro e morreu. Estava ele e outro companheiro que estava no carro. Quando viu os tiros, correu lá, não conseguiu. E até hoje a empresa, a Chess, nunca deu essa resposta, nunca trouxe essa resposta para a família. Botou a federal, entrou no caso e nunca teve resposta. E ele morreu a serviço. Morreu a serviço justamente de segurança. Ele era um inspetor da Chess, conhecido aqui com Paulo Afonso como Mauro Pastor. Aqui em Paulo Afonso já teve invasão de usina, onde carregaram, levaram até um cash do banco que existia na usina. Já tivemos casos aqui de pessoas pegar vigilante e entrar lá e tomar arma e fazer tudo. Isso com esses trabalhadores com arma, com tudo. Agora imagine colocar, por isso que essa preocupação do companheiro, tá, eu concordo. Você colocar uma pessoa numa guarita daquela à noite, eles sabem que não tem, eles podem ir tranquilo, imaginar, porque lá ele não vai ter arma, não vai ter um preparo, que não tem, é o que a Interforte acabou de colocar, que a empresa não tem a obrigatoriedade de treinar essas pessoas. Então, isso é um absurdo que a gente vê, eu digo porque eu conheço muito bem a realidade daqui de Paulo Afonso. Entendeu? Isso nos preocupa muito, a gente fica muito triste quando a gente vê hoje só se colocar o lucro, o dinheiro acima de tudo. Fico por aqui. Ok, e aí, ficamos como? Doutora Boaventura, a senhora há de perceber, a senhora, aliás, foi muito sensível, e que há uma necessidade de uma melhor reflexão sobre isso, um debate melhor sobre isso. E, claro, quando nós falamos da possibilidade de conversar com a Chess, porque nós queremos ponderar com a direção da Chess sobre isso, bem como também construir com a Interforte alternativas para o emprego dos trabalhadores. Nós não queremos que esses trabalhadores fiquem desempregados. Por isso, a nossa sugestão de continuar esse processo de mediação. Nesse inteirinho, nós vamos tentar conversas unilaterais com a Interforte e vamos também buscar insistir no diálogo com a direção da Chess, tá certo? Então, por isso, o adiamento para a gente parece o mais razoável. Ok, então, vamos ver. Eu tenho que organizar e fazer o resumo, né? Tem uma resistência com relação à Chess em atender os pedidos do sindicato e de continuar com a mediação. A empresa, como se manifesta com relação a esse pedido do sindicato querer continuidade da mediação e a Chess não? Fala a entidade sindical, confederação e os dois sindicatos aqui presentes. Não é isso? Estão todos coordenados, querendo a continuidade da mediação. Como é que fica, doutora Marta Leônidas? Que eu não posso obrigar as entidades a continuar a mediar. É apenas o interesse das partes. Aí, se as partes se sentirem prejudicadas, tomam as medidas extrajudiciais, continuam com as reuniões extra-Ministério Público ou as medidas judiciais, mas aqui eu só posso continuar com a mediação com interesse exclusivo das partes. Você vê que as partes são convidadas. Doutora Camila, preposta da Interforte. Certo. Para a Interforte, a gente não tem problema na manutenção do diálogo. Entretanto, é importante frisar para todos os envolvidos que a Interforte, ela não tem ingerência sobre a decisão da Chess de contratar, de encerrar ou continuar o contrato. Nós não podemos interferir nisso, né? Nós estamos abertos ao diálogo, a gente tem, inclusive, a empresa preza por esse bom diálogo com os sindicatos, mas a gente não tem como interferir nisso. Então, assim, nós não tem objeção na continuidade da mediação, mas deixando claro que a decisão não depende da Interforte de maneira alguma. Inclusive, como o Luiz, que é o diretor, falou,
A gente já está próximo ao encerramento do aviso prévio desses colaboradores e nós não temos como fazer qualquer tipo de prorrogação nesse sentido. Então, a atitude da empresa, né? A tese da empresa é de que não há problema continuar com a mediação, mas a senhora não vê a possibilidade dessa mudança de atividade do segurança para... Exato. Ok. E como ficamos? Porque temos que fazer mediação com as 3 partes envolvidas. 3 que eu digo, que hoje são 5, né? Ou seja, entidade trabalhador, chefe e empresa, tomadora e prestadora. E aí, a chefe mantém a mesma posição? Não quer dar uma oportunidade para amadurecer mais? A gente marca isso para dia 28, 29? A gente não se opõe a uma nova marcação. O que o representante da CHESF trouxe aqui foi, de fato, também a mesma preocupação. Mas o que a gente podia tentar fazer, que estava a nosso cargo, que era levar a apreciação à diretoria sobre uma possível modificação ou flexibilização na decisão empresarial tomada, a gente fez, já apresentamos aqui a nossa resposta, mas com certeza compareceremos à próxima sessão, pelo princípio até da boa-fé mesmo, sem qualquer contra a oposição, digamos assim, ao pleiteado. Então, marcaremos uma próxima sentada para dar uma oportunidade. O que nós não teremos apesar de hoje eu não ter achado que houve nenhuma evolução. Não sairemos com tarefa de casa, né, digamos assim, porque nós trouxemos aqui já a nossa resposta, mas da parte da CHESF não terá, entre aspas, assim, uma tarefa de casa nesse sentido. E aí, senhor José Boaventura, insiste nessa proposta? O senhor acha que vale a pena fazer algum movimento com os trabalhadores nesse período? Eu acho que vale a pena. Acho que vale a pena. Claro, os sindicatos advogam sempre pelo diálogo, pela conversa, pelo esforço na tentativa de preservar os empregos, preservar também a segurança das pessoas. Nesse inteirinho, vamos conversar com os trabalhadores. E a empresa Interforte, através do senhor Luiz, colocou algumas preocupações. E é evidente que nós podemos, sim, utilizar meios de pressão, é legítimo, é um direito nosso, usar meios de pressão para colocar essa questão de uma forma mais clara para a própria sociedade, para a própria opinião pública, discutir isso de forma mais ampla. É bom que fique claro, patenteado isso, porque nós não temos nenhuma dificuldade, até porque o tema é um tema de interesse nacional. Nós estamos falando de segurança nacional, da proteção dos trabalhadores, da proteção e os trabalhadores que a cada dia estão morrendo, né? O dia a dia, o Ministério Público, inclusive, está aí diante de mortes. Hoje, em Salvador, uma pessoa foi ferida, um trabalhador foi ferido atuando, e é do dia a dia. E sem contar que, além de todas as questões que a senhora colocou, doutora Lúcia, nós estamos falando da possibilidade de apagão, né? Porque não tem segurança, não passa a ter segurança nas instalações de acesso, consequentemente, exporta ao crime, né? Consequentemente, é um tema que não somente de interesse, eu não estou falando só, por isso que o tema não é somente a emprego dos vigilantes, a questão do contrato comercial, a questão de lucro, mas acima de tudo de interesse do cidadão brasileiro diante da responsabilidade com um equipamento tão relevante como é o equipamento gerador de energia elétrica. Ok. E o doutor Lucas de Castro quer falar? Parece que eu vi um movimento, não? Não, na verdade eu estava acompanhando todas as falas. A minha curiosidade também era muito no sentido do que a ilustre procuradora também colocou, com relação à proteção dos próprios trabalhadores e dos equipamentos da própria empresa, da CHESF. Me parece que essa conduta, ela acaba por lesar tanto aqueles trabalhadores que estão atualmente atuando como vigilantes, e parece que há uma equiparação. Eu também tenho uma ponderação, e eu não quis me
intrometer contra esse aspecto, a discussão jurídica mesmo que tem sido colocada pelos advogados das empresas, tanto da Chess quanto da Intertec, que, assim, do ponto de vista de preocupação legal com relação às consequências advindas desta mudança de vigilante para agente de portaria, o quadro fático me parece que, ainda que se tratem de outros trabalhadores, ainda que se tratem de empresa interposta daquela que inicialmente atuava, o risco jurídico ele permanece, porque me parece que as atividades elas tendem a ser semelhantes, ainda que se tente fazer uma distinção daquelas atividades inicialmente desempenhadas e atividades desempenhadas posteriormente, a não ser que, evidentemente, a empresa, a Chess, ela trate de contratar outros vigilantes ou empresas de vigilantes para substituir aquela que outrora teve contrato rescindido. Então, me parece que essa situação... não seria mais de vigilante, no caso, né? Não seria mais de vigilantes, mas veja, transformaria uma empresa de portaria para desempenhar as mesmas atividades, ou atividades muito semelhantes, ou muito aproximadas daquelas desempenhadas pelos vigilantes, e caso não tenha uma nova empresa prestando serviço de vigilância em favor da Chess, muito provavelmente o quadro fático aí se encaminharia para o reconhecimento de que esses trabalhadores estavam, na verdade, em contratos fraudulentos, no sentido de transformar, ainda que sejam novos, ainda que sejam distintos, ainda que não sejam os trabalhadores anteriormente utilizados, essa exploração da mão de obra teria sido feitas por trabalhadores com a mesma função. É o que me parece, é a primeira impressão que me traz aqui, a primeira vez que eu acompanho essa mediação. Obviamente, o jurídico das empresas deve estar muito preocupado com isso e deve estar tomando as cautelas para evitar que isso seja reconhecido, mas é evidente, e soa aqui muito claro, que isso é muito fácil ou pelo menos há uma tendência disso ser demonstrado, evidentemente, caso o caminho seja um caminho de judicialização. Então, me parece que essa preocupação em jogo aí com relação ao aspecto jurídico, de reconhecimento de desvio funcional, ela pode ocorrer independentemente da contratação de novos trabalhadores ou não. Então, eu chamaria a atenção quanto a esse aspecto, porque acho que a questão aqui é uma discussão do ponto de vista da preservação dos contratos de trabalho desses trabalhadores, e acabei acessando a lista aqui, que foi disponibilizada. Vejo que ainda alguns trabalhadores têm previsão de dispensa, mas ainda não foram dispensados. Me parece que, talvez, essa abertura do diálogo, independentemente da mediação, tanto com os representantes do sindicato aí, dos vigilantes, quanto do próprio Sinergia, que sempre se coloca à disposição, talvez encaminhe no sentido de pacificar essa questão que está aí colocada. Então, do ponto de vista do sindicato aqui, sempre à disposição para essa negociação. E, assim, do que pude observar, quanto a esse risco jurídico, acho que essa preocupação da empresa é pertinente, mas é pertinente até certo ponto, porque me parece que, em qualquer circunstância, a preocupação ela permanece. É uma preocupação que acaba pelo fato de substituir ou não uma empresa por outra, que não seja vigilante, já que as atividades elas se assemelham. São essas as considerações mesmo que eu colocaria, assim, a partir do acompanhamento dessa sessão de hoje. Ok. Então, vamos para a ata. Abra a ata aí, né? Por favor. Doutora? Sim, pode falar. Pois eu só queria acrescentar o seguinte. Independente de vigilante ou porteiro, o sindicato vai estar vigilante. O sindicato vai estar vigilante. E o sindicato vai estar fiscalizando, porque se a gente encontrar um risquinho de pólvora e está usando porteiro para fazer atividade vigilante, a gente vai tomar as medidas cabíveis. É só deixando claro o que o doutor está dizendo aí. Mesmo que troque todos os trabalhadores e bote porteiro, mas ainda tem uma vinculação, porque esses postos são postos caracterizados para vigilante e não porteiro. São postos com periculosidade, tanto para o vigilante como para o servidor lá da Chess. Então, a gente vai estar vigilante para essas questões. Obrigado. Então, vamos lá. O que é que eu vou colocar aqui? Aberta a sessão. Após tratativas, a empresa refutou
a tese, né? A empresa refutou a tese do representante dos vigilantes, quanto a não juntada. É isso? A senhora cortou, doutora. Refutou a tese. Refutou a tese da empresa Interforte, quanto a não juntada da documentação, vírgula, compromisso esse assumido na sessão anterior. Na sessão anterior, vírgula, uma vez que os referidos documentos encontram-se nos autos Pronto. Isso é bom pontuar, né? Isso foi feito, essa colocação. Concorda, doutora da empresa? E a senhora Camila também, não é isso? Acho que estão sem áudio, está silencioso, ok? Estão olhando a ata, né? Ok, concordo. Então, após tratativas, as partes concordaram a chefe e a empresa concordaram com a intenção das entidades sindicais aqui presentes para que seja designada uma nova assentada, vírgula, no que foi esclarecido pela procuradora oficiante, entidades sindicais aqui presentes, sim, presentes no sentido de que seja designada uma nova data para dar continuidade a este procedimento de mediação, no que esclareceu a procuradora oficiante de que só será possível, deixa eu ver aqui, a partir do dia 27 de novembro, no retorno das férias. Que dia? Eu retorno dia 24. Deixa eu ver que dia é 24. Sexta-feira. Dia 27. Eu volto a trabalhar 27. Pode marcar 28, 10 horas. Próxima sessão designada para 28 do 11, às 10 horas. Ok, eu acho que não tem nada marcado não, né? Não. Aí a mesma coisa, estando as partes cientes que deverão comparecer, independente de notificação. É isso? Vocês podem acompanhar aí lendo? Faltou só o horário da próxima audiência. 10 horas. 10 horas.
Aqui, a partir do dia 27. Próxima sessão designada para o dia 28, às 10 horas, estando as partes cientes que deverão comparecer independente de notificação. O link para ingresso será o mesmo da sessão de mediação, ok? Ok. Então, eu espero que haja uma evolução, né? A partir do dia 27. No que esclareceu, próxima sessão. Bote aí, foi dito pela procuradora oficiante que deseja que nesse espaço de tempo, não é isso? Haja uma evolução desse processo de mediação, né? De Doutora, negociação, diga. Eu consultei a Razak aqui, ele me falou que dia 28 tem audiência. Deixa eu verificar aqui que eu estou verificando a agenda. 28 tem uma de mediação às 10 horas e tem a oitiva de testemunha à tarde daquele processo. Então bote para 9. É porque tem de manhã. Essa é de 9 10? horas. Tem uma 10. Pode ser 9 então, né? Pode ser 9 horas, porque eu acho assim, essa audiência não vai demorar muito, porque ou vocês aceitam ou a gente arquiva. Ok? Ok. Vote aí, 9 horas. Estando as partes cientes que deverão comparecer independente de notificação, o link para ingresso será o mesmo da sessão de mediação. Foi dito pela procuradora que neste espaço de tempo, espera que as partes evoluam no processo para a obtenção do êxito da presente mediação. Para a obtenção do êxito deste processo de mediação. A doutora já vai voltar das férias com a pauta cheia. Estou tirando férias, 2 anos sem tirar na pandemia, dentro de casa presa. Agora resolvi viver. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Eu não estou nem ouvindo o povo dizer que está cheio de Covid aí. Esse assunto já não está. Já tem outras coisas. Chega, não aguento mais. Tudo bem. 2 anos presa dentro de casa. Para minha mãe não ter Covid, graças a Deus ela não teve. Eu ainda tive um fraco aí, depois das 4 vacinas. Mas o que morreu de gente conhecida minha aí. Brincadeira não, né? Não é brincadeira não. Eu não gosto nem de pensar nesses 2 anos. Não sei como é que eu consegui ficar em casa 2 anos. Mas fiquei. Fiquei trabalhando direto, assim, ela me distraía, né, trabalhando. Então, não é fácil, não. Grupo de risco. Eu só me imaginava lá com aqueles... com aquelas coisas graves lá do hospital que todo mundo falava, né? E meu medo era minha mãe e a cuidadora dela. Aí eu dizia, a dose ia ser tripla. Mas graças a Deus, conseguimos. Tá ok. Muito obrigado, senhores, viu? E aí, obrigado, doutora. Continuamos, viu? Nessa lida, né, doutor Boaventura? O senhor Boaventura. Boa. Beleza, doutora. Vamos ver se o senhor consegue aí. Procure aí o pessoal da CHESF e da empresa e os trabalhadores, independente do Ministério Público. Vamos evoluir. Vamos conversar. Com certeza. Muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado a todos. Boas férias aí. Obrigado. Obrigada, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau.